Era bem diferente, né? Na época a gente brincava de verdade. A gente brincava de picolê, peão, jogar peão, carrinho de... Não era de rolimã, na nossa época não tinha rolimã. Era de roda de madeira mesmo, né? Que a gente descia o morro, fazia corrida. Enfim, tinha várias brincadeiras e a gente saía do colégio já doido para ir para a rua brincar. Ao contrário de hoje, né? Por que a cidade tem esse nome? Sempre teve esse nome ou não? Olha, primeiro foi Porto de Cachoeiro, depois Porto de Cachoeiro de Santa Leopoldina e depois Santa Leopoldina. Porto de Cachoeiro foi por causa das canoas, que na década aí de 20, 25, fazia o transporte dos produtos, principalmente de café, para a Grande Vitória, né? Que de lá ia para outros países, né? E trazia as mercadorias para o consumo aqui no município. Santa Leopoldina, além de ser o berço do meu nascimento, Santa Leopoldina é um berço da história do Espírito Santo. Porque a história do Espírito Santo começa com a imigração chegando em Santa Leopoldina. Todo o monopólio do café aconteceu aqui em Santa Leopoldina. Com a chegada dos imigrantes, existe o desbravamento daquelas terras e começa a partir daí a introdução da lavoura cafeeira. Agora, quem determinou tudo isso? Foi o imperador Dom Pedro II. A gente vai analisar que as primeiras famílias que vieram para Santa Leopoldina eram famílias europeias vindas da onde? Da Suíça, da Áustria, de Luxemburgo, que era a região onde nascera a sua mãe e sua família. A mãe dele era Dona Leopoldina. E ele tinha uma filha também que chamava Leopoldina. Santa Leopoldina, primeiro, era enorme. Ela é a mãe desse município todo. Santa Teresa, Santa Maria, Afonso Cláudio, Itarana, Itaguaçu, era uma colônia. E aí foi dividindo, né? Tem a história, meu avô era canoeiro. De primeira a mercadoria que vinha para Santa Leopoldina, meu avô que trazia de canoa. Santa Leopoldina não tinha estrada. Então a mercadoria que vinha para Santa Leopoldina, hoje dentro de Santa Leopoldina tem a calçada ali onde as canoas ficavam, o embarque e o desembarque. Então eles traziam a mercadoria e dali de Santa Leopoldina que saía em tropas. Santa Leopoldina era movimento, carro, tropa, era 24 horas. Não parava. Saía mercadoria, entrava mercadoria, então tinha-se um comércio maior até do que São Paulo e Rio de Janeiro. Porque os produtos que vinham da Europa e dos Estados Unidos vinham primeiro para Santa Leopoldina, para depois chegar no mercado do Rio e São Paulo. Como é que pode isso? Por quê? Porque aqui tinha um produto, uma commodity muito valorosa, que era o café daquela época. E o café era tudo. Você viu aquela ponte grandiosa ali? Você sabia que foi a primeira ponte construída aqui no Espírito Santo? Que era de madeira, né? Depois fizeram ela de cimento, mas foi a primeira ponte. Então isso é a história de Santa Leopoldina que vai refletir na história do Espírito Santo. O transporte era feito através de rio. Transportava café e as mercadorias que vinham de Vitória, do exterior, para Santa Leopoldina. Depois, com a abertura da estrada, aí já o porto já enfraqueceu mais. Na minha infância, nós pegamos Santa Leopoldina na sua plena decadência. Porque Santa Leopoldina, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, o café, que era a commodity, que mais dava dinheiro a toda a região, a Bolsa de Valores quebrou e todo mundo tinha café, mas não tinha dinheiro. As famílias que tinham dinheiro pegaram seus dólares, seus ouros e foram embora para o Rio de Janeiro, principalmente. Quem não tinha nada, que eram nós, as famílias pobres de Santa Leopoldina, ficamos aqui. Na minha infância, eu deparava com casarões, com casas abandonadas.
o comércio começou a cair a partir de 33, 34, porque abriu a estrada de rodagem. Então, aquele movimento do café, né, dos produtos que vinham de outros municípios, para daqui ser embarcado para Vitória, foi diminuindo, porque as estradas de rodagem já começaram a aparecer, né? Então, na minha época, ainda o comércio era forte, né? Era uma cidade, assim, muito bem cuidada. Olha, era bem mais simples, né? Apesar de que hoje também é uma cidade, assim, simples, um pouco pacata, né? Mas era, assim, muito poucos veículos, uma escola só. A gente conviveu com estrada sem asfalto, a gente ia para Vitória, voltava, estrada de chão. 3 horas e meia quando não chovia, era uma viagem a Vitória. Hoje a gente vai com 40, 50 minutos. E melhorou bem, né? Hoje nós temos internet, nós temos um comércio bem melhor. O ressurgimento vem também depois, em 1970, vem a filmagem do Vale do Canaã. E foi o primeiro faroeste brasileiro, feito pela equipe de Gerson Valadão e a Magnus Filme. O Vale do Canaã vem retratar uma história triste que teve aqui, baseado naquele crime da Guilhermina Liebman, né, que foi a pessoa que teve um caso, ficou grávida, perdeu o filho no meio do café e os porcos comeram. E que foi também o romance do Graça Aranha, que era o Vale do Canaã. E esse processo existe. Esse processo está no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Aí o juiz, baseado naquele processo que ele presidiu, ele escreveu o livro que foi premiado, né, na Semana de Artes Modernas, em 1922, né, o Vale do Canaã, que contava a história. Então ele fez daquela tragédia processual um romance. Pontos turísticos nós temos vários, de casarios antigos da época do Império. Nós temos muitas pousadas e cachoeiras. Nós temos uma beleza natural que poucos municípios têm. Nós temos mais de 40 cachoeiras. E nós temos o Museu do Colono. Tem toda a história de Santa Leopoldina ali naquele museu. Tem uma história também de uma sepultura aqui no cemitério, que ela jorra água constantemente. Pode estar época seca, ela está lá jorrando água. Que muitas pessoas vêm de Vitória até hoje, de outros municípios, para pegar essa água. Dizem que a água daquele túmulo é milagrosa. Eu tinha praticamente acho 3 meses de nascida. Era bem novinha. Tá? Então foram dar banho e na hora parece que aconteceu alguma coisa, largaram a criança, quando voltaram ela estava morta, estava afogada. E a mãe jogou essa água na sepultura. E essa sepultura não deixa de ter água, isso é verdade. Por que tem água ali? Não tem nascente de água, por que o túmulo tem água? Porque choveu, mas quando o Santa Leopoldina fica 3, 4 meses sem chover, ela tem água. E tem pessoas de fora que já vieram aqui, já anunciaram cura. O meu pai contava diferente. Ela tinha, naquela época, tinha aquelas febres fortes, né? E não existia antibiótico, não existia remédio para febre, né? Então, assim, se curava a febre dando banho. E na hora do banho, ela teve convulsão e faleceu. O carnaval histórico. A cidade de Santa Leopoldina, ela recebia visitantes dos Estados Unidos, de toda a Europa, recebia comerciantes do Rio de Janeiro, comerciantes de São Paulo. Tinha vários clubes e vários cordões de carnaval. Na época eram cordões, né? Hoje é bloco, mas naquela época eram cordões carnavalescos. Carnaval era durante o dia. À noite tinha os clubes, os bailes de salão. Meus pais contavam, tinham 3 clubes. Tinha da sociedade, tinha da classe média e tinha o
dos mais pobres. Então, eles tinham uma história de à meia-noite um clube visitar o outro, mesmo com a divisão social. Aí veio o carnaval de rua. E até hoje ele se mantém de uma forma muito tradicional, bastante saudável, um carnaval bom, muito família. Inclusive agora tem os bonecos aí do Bebeto, que é muito bem feito e muito apreciado pela sociedade. O maior carnavalesco de Santa Leopoldina é Bebeto e seus bonecos. Eu pensei em criar isso aqui para quê? Para retratar a cultura do nosso município. Retratar os imigrantes, que nós temos aqui também uma comunidade quilombola. Isso é muito importante, né? Que fica no Retiro. Nossa, o carnaval, acho que o carnaval de Santa Leopoldina é o melhor carnaval que tem do estado. Vamos ver, né? De repente aqui também do Brasil, mas do estado por enquanto isso aí eu sei. É o melhor carnaval que tem, tá? Ótimo, carnaval ótimo. Tem um Bebeto também com os bonecos gigantes lá, que é uma maravilha. Que vem gente de fora para ver esse carnaval aqui nosso aqui de Santa Leopoldina. Carnaval de Santa Leopoldina hoje é destaque nacional, velho. Sério mesmo, é muito bom. O Bebeto tem o trabalho dele lá com os bonecos. Muito bonito o carnaval. Vem gente de longe, vem turista de longe de Santa Leopoldina. Um quilombo que existe no município de São Leopoldino é o nosso aqui, então, que é um orgulho o município ter um quilombo. Eu acho, né? Então, o quilombo, quando falo no quilombo de Santa Leopoldino, é nosso quilombo aqui. A gente tem a associação aqui hoje aqui, né? Herdeiro Bem-vindo Pereira dos Anjos. A gente tem aqui já 150 anos, 150 anos ela aqui, que o nosso, na realidade, veio para cá, o Bem-vindo. A gente conhecido ele mesmo como Bem-vindo, aí dele foi saindo os descendentes. Fala-se que ele veio de Angola. Bem-vindo Pereira dos Anjos, que era escravo de uma família muito importante aqui de Santa Leopoldina, que era a família Coutinho. Com a assinatura da Lei Áurea, a família Coutinho deu alforria ao Bem-vindo Pereira dos Anjos. Mas dando alforria a ele, o que a família fez? Deu um dinheiro a ele para ele comprar aquele quilombo. Aquele quilombo tem escritura pública em nome de Bem-vindo Pereira dos Anjos. E a família de Bem-vindo Pereira dos Anjos foi morar naquela região. E ali formou aquele conglomerado que nós temos aí. Nós temos praticamente mais de 180 famílias. E a minha irmã Claudiva, ela foi a liderança forte aqui dessa comunidade. Tudo que conseguiu aqui dentro foi através dela. Energia elétrica, a gente tem uma ponte de cimento, centro comunitário, creche, tudo o trabalho dela. A Claudiva foi muita guerreira aqui dentro aqui. Eu falo com eles um pouquinho que eu tento fazer um pouquinho o que ela fez, né? Que ela andava a pé isso aqui, meia-noite, 1 hora da manhã, não tinha nada de luz não, ela corria atrás das coisas para cá, para a comunidade. Hoje eu tento fazer através de redes sociais, que é o que a gente tem hoje, né? Aí ela conta que fazendeiros, que a gente tem divisa com fazendeiros daqui da comunidade, eles vinham para tomar nossas terras. Com arma, fazendeiro mesmo vinha. Aí na época tinha o doutor Roberto Lepaus, que muito amigo da comunidade até hoje também, que Claudiva corria atrás dele, não é nada de telefone não, ela ia buscar ele. Ele vinha, trazia, ele tinha um carrinho que ele vinha, trazia, e eles vinham aqui e batiam de frente com eles. Aí ele dialogando, falava também, aí foram expulsando eles. Mas foi difícil, tá? Hoje, graças a Deus, temos um território quase resolvido, mas falta pouca coisa. Foi muita luta para chegar até aqui, que terra indígena, quilombola, por exemplo, sempre tem os fazendeiros que gostam de invadir terra, né? Então a gente teve uma luta medonha para fazer a divisão do terreno. Santa Leopoldina tem que vir mais pra gente para poder contribuir com isso, porque eu acho que é uma riqueza. Quando eles falam bem assim, ó, tem a comunidade quilombola lá em Santa Leopoldina, aqui em Santa Leopoldina, isso é gratificante. Porque eu tenho orgulho de falar, ei, sou quilombola, aqui ó, sangue de bem-vindo. Tenho muito orgulho disso aqui. Onde eu nasci, me criei meus filhos, sou pai de 3 filhos, Deus levou 2, mas ficou um, tenho uma netinha com 3 anos. Não, eu tenho muito orgulho disso aqui.